Estamos de volta e o programa de carrinho está em ritmo de saudades de uma casa cheia. O momento é de se cuidar, mas em um período não muito distante, com Libertadores já iniciada, o que não teria mais é lugar no estádio. Por isso, vamos bater um papo hoje com o diretor do Departamento de Torcida do Grêmio, Tiago Floriano. Boa tarde, Tiago. É um prazer tê-lo aqui no programa de carrinho. E para a gente iniciar a nossa conversa, já conversamos no YouTube, mas o público se renova e agora estamos no rádio. Conta um pouco a tua trajetória, te apresenta para a galera e fala da tua função dentro do Grêmio. Bom, eu sou gerente do departamento torcedor, né? Que é a área responsável por se relacionar pela gestão de relacionamento com todos os torcedores do Grêmio, seja eles de torcida organizada ou não, enfim, para estreitar e criar processos sobre tudo aquilo que diz respeito à vida do torcedor. Eu tenho 37 anos, sou formado em administração, estou terminando o meu MBA em gestão estratégica de negócios, terminando mais alguns cursos na área de gestão esportiva, na gestão de futebol, né? Na parte administrativa, mais voltada para essa parte administrativa e de gestão de evento, que é o que mais diz respeito a mim. Estou no Grêmio já desde 2015, desde que o DTG foi implantado. O DTG foi um projeto criado dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio, dentro de uma comissão do Conselho do Conselho Deliberativo do Grêmio, que eu fazia parte. Eu não era conselheiro, mas eu fui convidado a participar e eu fiz toda a fundamentação teórica e a estruturação administrativa, e na gestão do presidente Romildo lá em 2015 foi colocado em prática, e aí foi crescendo até que se profissionalizou. Eu fui contratado e fui chegando até aqui. Hoje a gente tem todos os processos mapeados dentro da área, no manual de qualidade do clube e dentro dessa linha de profissionalização que o futebol como um todo vem sofrendo, né? Esse processo de profissionalização, sofrendo não, mas é um processo de crescimento, né? E o Grêmio mais ainda, não é à toa que os resultados estão aí nos últimos 5, 6 anos. Sem dúvida, e no último dia 12 de março, chegamos a um ano sem público na arena. Um ano daquele Grenal, né? O Grenal do milênio que ocorreu pela Libertadores da América, de confusão dentro de campo, de lotação nas arquibancadas, uma festa linda. Depois tudo parou em função da pandemia. E como têm sido os desafios deste período, especialmente em uma função como a tua? Olha, tem sido um período bem difícil, porque ele impõe uma série de desafios para manter o sentimento da torcida minimamente vivo, né? A gente sabe que ninguém vai deixar de ser gremista porque não dá para ir para o estádio, mas a gente tem que criar algum tipo de vínculo, algum tipo de representatividade, e foi em cima desses conceitos de representatividade, de vínculo, que a gente pensou tudo que foi feito e está sendo feito na arena até agora. Os materiais que a gente coloca lá, que a gente foi criando para dar um visual legal no estádio, ele tem essa vontade de criar representatividade, que a torcida do Grêmio gosta desse tipo de material, né? Então, a aceitação até agora tem sido muito grande, muito mais pessoas gostam do que... houve muito mais elogios e aprovação do que reprovação e críticas, né? Numa média geral, a gente procura ter um cuidado no manuseio, em criar uma novidade em quase todos os jogos grandes, ter uma faixa nova, geralmente grande, assim, né? Faz esse investimento, troca as coisas de lugares para o olhar do torcedor não se acostumar demais àquele visual e parar de ser percebido que existe algo ali para ele, né, para a torcida e para os atletas também, óbvio. E a gente está sempre tentando
criar alguma coisa nova para fortalecer esse sentimento. Obviamente que a gente sabe que quanto mais o tempo passa, esse efeito de representatividade, de satisfação com aquilo ali que está posto no estádio vai diminuindo, porque as pessoas vão sendo tomadas por uma vontade cada vez maior de voltar logo e uma inquietude até pelo momento. Mas nós vamos continuar assim até o público voltar, que a gente espera que seja o quanto antes, mas os indicativos ainda dizem que vai pelo menos um meio ano aí nessa situação. Pois é, infelizmente ainda teremos muito tempo pela frente. Provavelmente não é de meio ano ainda para cima. E há poucas semanas tivemos uma final de Copa do Brasil. Lembrando de tudo que foi em termos de público e engajamento a final de 2016, deu um aperto não ter tido a galera presente? Tu acha que dentro de campo isso prejudicou também? Eu acho assim, ó, para mim tem sido muito difícil o momento que eu entro na arena pro jogo, no horário do jogo, eu acompanho todos os jogos, né? Eu sou responsável pela parte de som e eu tenho que estar lá pela função que eu exerço. E eu chego e tá aqueles unidos da parte de elétrica da arena. Isso me impacta e eu não consigo me acostumar. Eu acho que não só a final, toda a dinâmica de resultados do futebol mundial ia ser diferente se tivesse público. Então, não só o Grêmio, com certeza uma final com público na arena seria outro momento, outro jogo. Mas eu acho que a estrutura dos campeonatos, dos resultados dos campeonatos seria completamente diferente se tivesse público nessa temporada 2020. Então, isso é imensurável, é impossível fazer um diagnóstico, um prognóstico, uma análise, mas é assim que eu vejo. Eu concordo contigo. Mudou totalmente o panorama. E falando de cenário, como é o preparo? Visualmente o jogo noturno é melhor para os adereços? Explica pra gente. Eu acho que de noite fica mais evidente, assim, o que, em qualquer circunstância, seja com público ou sem público, eu prefiro os jogos à noite, para evidenciar a torcida e as coisas de torcida. O preparo do que está sendo colocado lá, assim como todo o resto daquilo que a gente gerencia, existe um processo. Quando a gente imaginou isso lá em julho, quando retornou ao futebol, se projetou uma grande troca por mês de tira tudo e põe tudo de volta para trocar de lugar, para fazer reparo, para colocar uma novidade, uma grande troca por mês ou a cada grande jogo, a cada grande campeonato que vai ser enfrentado. Por exemplo, quando teve Grêmio Santos, a gente tirou tudo e botou tudo de volta, com uma disposição diferente para dar movimento, botou uma faixa nova, botou bandeira nova. E todo jogo grande tem uma novidade para ter esse vínculo assim e se criar esse movimento. Então é essa a dinâmica. A gente permanentemente faz manutenção dos materiais porque desgasta muito e a gente não tem escolha. Ou a gente deixa sem nada, ou a gente tem desgaste. Ou o desgaste por deixar as coisas dispostas lá, sobre chuva e sol, calor, frio, vento, ou o desgaste de tirar e botar muitas vezes, que às vezes é até mais danoso do que deixar lá no tempo. Então a gente tem que ficar cuidando, porque senão a gente já teria perdido muita coisa mesmo, a ponto de talvez até comprometer o visual. Já que é para fazer, a gente prefere fazer bem feito, né? Ter um cuidado e um carinho com aquilo que significa tanto para as pessoas. Então é isso, assim, dentro dessa dinâmica. Agora para 2021 a gente está tentando, dentro desse conceito que respeite a história da torcida, essa cultura de torcida, continuar criando uma percepção de valor e de representatividade para o torcedor que está em casa. Com certeza. E antes a gente falou sobre uma perspectiva inicial de retorno do público para daqui a 6 meses, talvez.
É difícil projetar isso ainda, não é? Pois atingimos o pico de gravidade do coronavírus no Rio Grande do Sul. Mas as conversas direcionam para quê? Tem previsão de que forma vai ser quando isso for possível? Se fala em capacidade reduzida, mas aqui no Brasil é algo muito complicado. A final da Libertadores teve 5.000 pessoas e ficaram todas aglomeradas. Sobre esse tema, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que enquanto os países menores que o Brasil, que também tem uma cultura de futebol forte, como a Inglaterra, Portugal, França, Espanha, os países da Europa, não tiverem um retorno de público consistente em volume e em quantidade de jogos e período, quero dizer, tipo, enquanto esses países não tiverem 50% da capacidade liberada durante um período significativo, a gente não tem parâmetro, né? A gente precisa de uma referência assim para ter um parâmetro aqui, porque a gente está atrás. A gente está atrás em estação tipo inverno e verão, né? Eles estão no inverno lá, vão entrar no verão agora. A gente está no verão agora, vai entrar no inverno. A gente está atrás na vacinação, a gente é maior em termos de país populacional e tem menos percentual de vacinação. Então, eles vão ser a referência em termos de percentuais de tudo. Quando esses países derem a referência, a gente vai ter um norte. E eu acho que isso vai começar a acontecer a partir de maio, quando Portugal indicou que vai botar público nas últimas rodadas do Campeonato Português e na final da Copa de Portugal. Desde que não se passe de 120 pessoas contagiadas por coronavírus por dia. Já é uma referência. Então, já se começa a ter um mínimo assim de tentativa de norte, que já é um alento. Então, acho que é por aí. Sem dúvida. E esse tipo de trabalho que o DTG faz no Grêmio é algo pioneiro. Vocês trocam ideias com outros clubes que realizam um trabalho semelhante? É uma cultura ainda nova? Na verdade, essa estrutura como é colocada no Grêmio, ela existe. As tarefas existem em outros clubes, mas não da forma que está estruturado no Grêmio, né? Eu interajo com muitos outros clubes, até pela função que eu tenho a área do DTG é uma das funções, é fazer o acordo de reciprocidade com os outros clubes, que envolve toda a parte de ingresso, das acomodações para a diretoria, enfim, uma série de itens. Aliás, boa parte das tarefas que a gente faz aqui tem nos clubes, na maioria dos clubes grandes. Nem todas que a gente faz, mas a gente encontra a similaridade da maioria dos itens, né? Eu acredito que a forma como a gente faz é algo pioneiro, sim, e é uma tarefa, é uma função, é uma metodologia coerente com a necessidade que o futebol demanda atualmente. Toda a estrutura ao redor do futebol, ela aumentou, ela exigiu mais de responsabilidade do clube e o clube estava ficando para trás, os clubes estavam ficando para trás na estrutura para lidar com essa responsabilização em relação ao público, por exemplo. A Lei Pelé, o Estatuto Torcedor, aliás, responsabiliza muito o clube, que é algo que tem menos de 20 anos. O GCRIM, os juizados especializados, enfim, tem uma série de estruturas que colocaram o clube mais em foco sobre a necessidade de gerir o público, a torcida como um todo, sobre um viés de relacionamento e não só de segurança. E tem se mostrado eficaz. Então, eu acho que é por aí. Estamos conversando com o Thiago Floriano, diretor do Departamento de Torcida do Grêmio. Bate-papo muito interessante estamos tendo neste momento aí que o Rio Grande do Sul completou 1 ano sem receber público nos estádios. E o Thiago é responsável por um trabalho que o Grêmio faz de manter vivo o calor da torcida, mesmo sem os torcedores estarem fisicamente presentes. E Thiago,
Quais os objetivos do DTG para o que vai vir pela frente, ainda na pandemia e depois dela? Como eu falei antes ali, os objetivos durante a pandemia é continuar fortalecendo esse vínculo e a representatividade dentro desse contexto que a gente está vivendo super limitado, fazendo coisas no estádio, enfim, deixando ali bonito e etc. É isso. E no futuro, retomada onde nós estávamos, muita coisa em relação ao aumento de capacidade, retomada da capacidade da arquibancada norte, cada vez mais aperfeiçoar o serviço nos jogos fora de casa, os recebimentos cada vez maiores, enfim, continuar esse processo de expansão e qualificação do trabalho de gestão do público, da torcida e de serviço. E o Grêmio dentro de campo? Vou te colocar também nessa saia justa. O que tu, como torcedor, espera para essa temporada? Eu acho que, assim como praticamente nos últimos 10 anos, o Grêmio tem sido 10 anos não, muitos anos, desde que o Grêmio voltou da Série B, o Grêmio é competitivo e sempre chega. Demorou para estourar a barreira da vitória, como em 2016, e hoje a gente faz a a gente fica gerindo e lidando com uma expectativa muito alta sobre o Grêmio. A gente espera sempre grandes coisas, por isso que a gente sempre quer título de Gauchão, título de Copa do Brasil, no mínimo. Né? Isso que a gente vê a torcida exigir com justiça, fruto de um clube organizado, de um time competitivo. E eu acho que esse ano tem tudo para ser melhor que os 2 últimos anos, né? Mas vai depender de uma série de coisas, inclusive da organização do calendário, de como vai ser as coisas, a pandemia vai interferir na dinâmica de tudo, do mercado, do jogo. É muito difícil, assim, prever alguma coisa, mas eu acho que em termos estruturais o Grêmio vai continuar muito competitivo e chegando como sempre tem chegado. E o futebol, Thiago? Tu gosta de acompanhar de outros lugares? Qual a tua opinião sobre temas como o VAR? Que tanta confusão que deu nesta temporada, não é? Eu olho futebol de tudo que é canto, olha, agora mesmo estou vendo Mirassol e Bragantino. Olho futebol europeu desde sempre. Eu gosto muito, sim. Futebol para mim é... Os jogos do Grêmio hoje, principalmente quando tem público, que fica muito mais tumultuada a minha rotina, ele se tornou menos entretenimento, porque às vezes eu nem consigo ver, né? Mas futebol para mim é a coisa que eu mais gosto, assim. E sobre o VAR e tal, eu acho que é uma ferramenta extremamente polêmica. Eu não sei se eu ainda não consigo ter uma opinião formada se eu acho uma boa ou acho uma ruim. Mas no mínimo tem que se adotar um critério. O VAR é uma coisa na Inglaterra, é outra coisa no Brasil, é uma coisa no Campeonato Brasileiro, é outra coisa na Libertadores. Então, se era para ter uma unificação de critérios, o recurso eletrônico, o tiro está saindo pela culatra, e daí se é para ter recurso eletrônico e não ter critério, eu prefiro que não tenha, na verdade, eu acho, né? Pensando agora melhor. Então, mas eu não consigo ter uma opinião formada se, tendo um critério, é bom que exista ou não. Mas se não tem critério como está tendo agora, é melhor que não exista. A falta de critério é o grande problema do VAR, porque lances, por exemplo, a bola entrou ou não entrou, impedimento ou não impedimento, desde que impedimentos claros, né? Impedimento de tronco, de computador, deveria acabar. Para esses lances é bom o VAR. Agressão. Agora, interpretação, o VAR está atrapalhando. Quando um pode interpretar, dá confusão. Imagina vários tendo esse poder. Mas, enfim, outra opinião que eu quero que tu dê sobre repatriar jogadores, Thiago. O que tu acha? Eu acho que tudo depende.
que jogador, a que custo, a que condições físicas, em que momento. É muito subjetivo essa questão. Eu acho que é tudo uma. Para mim, o que me pauta a avaliação sempre, não só de jogador, de tudo, é a relação custo-benefício, né? Então, se justifica, beleza. Não tenho, acho que não existe uma regra fixa. Se repatriar é bom, só criar jogador em casa é bom. Eu acho que, pelo menos no Grêmio, o sucesso se deu sempre como uma mescla de jogador feito em casa com um jogador mais experiente vindo de fora. E aí sempre foi isso que deu liga. Sem dúvida, a mescla é o segredo de tudo. Bom, agradecendo ao Thiago Floriano, diretor do Departamento de Torcida do Grêmio, nosso convidado, nosso entrevistado desta semana aqui no programa de Carrinho.